Olá, vamos começar o tópico 3 da aula da História Narrativa à História Problema do curso de Métodos da Pesquisa Histórica da Unesp de Assis. O texto base para esse tópico é publicado por um historiador espanhol chamado Pablo León, com o título de O Cidadão, o Historiador e a Democratização do Conhecimento. Trata-se de um capítulo de um livro, uma coletânea organizada por ele, Pablo León e Jesus Martín, chamado O Fim dos Historiadores, Pensar Historicamente o Século XXI, editado na Espanha em 2008. De certa maneira, trata-se de um conjunto de textos de diversos historiadores discutindo os desafios da historiografia a partir desse novo século. De certo modo, estabelece um diálogo com um texto muito importante do final do século XX, escrito por um sociólogo chamado Francis Fukuyama, em 1992. Esse professor de origem japonesa, mas morando nos Estados Unidos, escreveu um livro que se tornou um best-seller, chamado O Fim da História e o Último Homem. Nesse livro, Fukuyama afirmava justamente que o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, havia criado, portanto, uma hegemonia da democracia liberal e do sistema capitalista, e isso acabaria levando ao fim da história. Passado, portanto, cerca de 2 décadas, esses professores espanhóis tentam responder um pouco essa questão, se a história acabou ou não. O grande mérito desse capítulo em particular, de León, é justamente uma discussão sobre a relação entre cidadania e historiografia. E ele coloca 2 questões muito importantes, que são refletir sobre em que medida as instituições sociais que reconhecem o status jurídico de cidadania oferecem recursos para se pensar historicamente, para que os cidadãos tenham uma consciência histórica. E, mais ainda, de que maneira a história profissional se caracteriza tal qual um conhecimento hermético, exclusivo, monopolizado pelos historiadores, ou seja, de que maneira os historiadores tentam manter dentro da sua tribo, dentro do seu grupo, a única forma legítima de se falar sobre o passado. E citando ele, portanto, diz: o historiador não reproduz o que aconteceu no passado por correspondência com a realidade ou estabelece a verdade da história. O que ele faz é encadear traços do passado, dando-lhes uma noção do que não lhe falta e colocando-os em uma hierarquia dentro de uma narrativa, criando, portanto, uma forma de se falar sobre o passado. E aí vem a grande questão. Se, em termos de cidadania, nós devemos desenvolver no cidadão o direito de pensar historicamente, a capacidade de se pensar historicamente, o que seria essa capacidade? Em uma citação do próprio autor, ele diz o seguinte: pensar historicamente não consiste em se dedicar com maior ou menor determinação a métodos de seleção, interpretação e gerenciamento narrativo de traços e fatos do passado. Estas atividades realmente realimentam com outras mais essenciais que realmente constituem sua premissa. O que significa pensar historicamente é fazer uso de recursos imaginativos e ou reflexivos que permitam incorporar a isso o presente inatingível que Carl Becker, um ex-presidente da Associação Norte-Americana de Historiadores, identifica como interpretação de eventos que não se viveu pessoalmente. Essa presença, portanto, daquilo que não se viveu, mas que se conhece, se imagina através de um conhecimento racional, metódico, etc., seria justamente o pensar historicamente. Esses recursos que possibilitariam pensar historicamente consistem, em primeiro lugar, em concepções do tempo, ou seja, em representações da relação entre o passado e presente e, por derivação, do que seria o futuro, com o qual todas as interpretações e narrativas que costumam chamar de história são moldadas, incluindo aquelas oferecidas pelo historiador em suas pesquisas de história. E fechando essa citação de León, na posição dele, também pelo leigo, também pela memória. E aí vem justamente a questão da experiência pessoal. Hoje nós vivemos um grande desafio em relação a isso. Nós temos as pessoas, por exemplo, que vivenciaram a ditadura militar e que, a partir da sua vivência, acreditam que conhecem a ditadura militar ou sabem o que é a ditadura militar,
sem, de algum modo, desenvolver uma postura crítica em relação ao alcance da sua experiência em relação a toda a sociedade brasileira. Essa relação entre pensar historicamente a experiência pessoal é um grande desafio. Não só para o leigo, mas também para o historiador. Pensar historicamente deve ser uma capacidade de extensão da experiência pessoal, na qual, através de imagens sobre eventos passados, com uma determinada representação do tempo, produz-se uma influência em concepções e decisões do presente com projeções para o futuro. Tal atividade, desenvolvida mesmo de forma inconsciente e sem que se perceba da influência dela em seu cotidiano, relaciona-se com um certo bem-estar moral dos cidadãos e permite se distanciar da influência que exercem interpretações convencionais de fatos e processos históricos, ao mesmo tempo que o contrário. A incapacidade de tal afastamento torna difícil discernir influências do passado sobre a percepção e a opinião do presente, ou sobre a identidade individual ou coletiva em si. Essa forma de se olhar a memória, a experiência, as imagens do passado como verdade, como, na verdade, todo o limite da experiência sendo, portanto, um reflexo imediato, total e absoluto daquilo que aconteceu, é justamente uma ingenuidade que acontece muito com alguns historiadores e muito mais também com os leigos. Talvez a formação em história seja justamente perceber esse processo de ilusão criado justamente pelo local a partir do qual você observa. Na medida em que dizem respeito à liberdade de autoexpressão pessoal, recursos que ajudam a adquirir conscientização e autonomia podem ser considerados bens públicos, cuja deficiência de fornecimento afetam de forma diversa a qualidade da cultura política em uma sociedade de cidadãos. Ou seja, na opinião de Leon, portanto, não ser capaz de pensar historicamente produz uma cidadania de qualidade inferior, uma subcidadania. Na verdade, essa dificuldade de perceber a relação entre o viver e o pensar, historicamente, está ligada à separação dicotômica radical entre história e memória. Na verdade, isso é uma falsa dicotomia, no sentido de que não existe algo chamado história, não é? Saber de alguns especialistas que controlam como arcanos de um conhecimento especializado que produz conhecimento confiável, objetivo e verdadeiro. E outra coisa chamada memória, atributo de características universais e subjetivas de leigos e, portanto, irrelevante por conhecimento quando ainda não é perigoso também. A história, na verdade, traz em si uma grande carga de evocação, rememoração, dimensões subjetivas, disputas teóricas e metodológicas, de modo que também se assemelha, em alguns aspectos, à memória, embora também tenha certas especificidades. De certo modo, a junção entre história e memória forma o que a gente poderia chamar de cultura histórica. E a cultura histórica, a percepção do passado de um grupo, de uma sociedade, ela deveria fazer parte de um direito na democracia. Pensar historicamente, portanto, a cidadania é algo que exige a percepção das similitudes e das diferenças entre história e memória. Essa separação, essa ruptura, ela foi produzida também historicamente, até chegar justamente à forma que ela tem na contemporaneidade. É curioso isso porque no antigo regime a memória era a base fundamental da vida social, porque o costume, de certa maneira, era o referencial que justificava a interpretação de leis, a criação de normas, fundamentava a autoridade, organizava a justiça, garantia as instituições, mantinha as práticas sociais, e tudo isso de uma forma bastante ampla. De certa maneira, superar o antigo regime validou ou afirmou a historiografia e, por sua vez, justamente o predomínio da história sobre a memória. Esse é um ponto fundamental na argumentação de Leon. Fazendo a citação dele, o gênero histórico originalmente surgiu como recurso retórico a serviço da legitimidade de cidades-estados autônomas, e logo se tornou espaço para batalhas de papel entre apoiadores e detratores de valores do humanismo renascentista, contribuindo ativamente para a disseminação da linguagem da política entre o público educado. Seu boom
acompanha, portanto, de uma certa distribuição social de recursos interpretativos sobre o passado, bem como algumas mudanças na oferta de representações sobre o tempo. Desse modo, portanto, existe uma tentativa de separar de forma muito clara o que seria história e o que seria memória. No iluminismo, esse processo se desdobra mais uma vez, mais um passo adiante. A centralidade da retórica da ciência, com um culto ao progresso, e a história passa a delimitar o seu próprio espaço disciplinar. Em meio a uma enorme expansão da esfera da opinião pública nesse período, e do aumento da conscientização reflexiva e crítica entre novos setores da sociedade civil, parece impossível o aumento exponencial da distribuição social de recursos interpretativos sobre o passado histórico. Ou seja, surge, portanto, um maior monopólio, um maior controle sobre aquilo que seria a verdade histórica. De certa maneira, isso vai colocar, portanto, uma separação muito clara entre história e memória. A consolidação da história como disciplina foi ao mesmo tempo causa e efeito desse processo, pelo qual o liberalismo inicialmente negou ao cidadão a capacidade mínima como intérprete legítimo do passado. Essa extrema restrição social do conhecimento histórico parecia justificada pela nobre causa de preservar, esclarecer e desenvolver bases metodológicas de abordagens historiográficas, que científicas seriam mais confiáveis do que a tradição, porque não teriam a dimensão subjetiva, seriam objetivas, universais, neutras, ao contrário das tradições, que seriam, por sua vez, subjetivas, comprometidas e, logicamente, muitas vezes irracionais. É nesse contexto que, após o Iluminismo, no século XIX, nós temos a consolidação do historicismo, que foi a principal corrente historiográfica daquele período, e aonde não se desenvolveu um método de interpretação minimamente rigoroso, porque a grande discussão era buscar uma compilação de fontes e estabelecer se essas fontes eram verídicas ou não, assim como a definição dos fatos e seu arranjo na forma de narrativa, com um viés muito mais informativo do que interpretativo. A dimensão analítica, portanto, foi colocada em um segundo plano, porque naquele momento a afirmação da ideia de povo e de nação era fundamental e, portanto, priorizada pela historiografia do período. Já no século XX, nós vamos ter uma pequena ruptura. O século XX não permitiu uma maior distribuição social dos recursos interpretativos sobre o passado histórico, mesmo com os debates em suas 3 primeiras décadas sobre o significado e os conceitos da disciplina. Contribuíram enormemente para um processo de democratização da reflexão histórica ideologias como o socialismo, o anarquismo e mesmo o fascismo, criando nos indivíduos uma angústia, ou um desejo, ou um interesse pela explicação histórica. E aí, essas ideologias traziam também, logicamente, certos recursos interpretativos alternativos e opostos aos dominantes, ligados à democracia liberal. Após a Primeira Guerra Mundial, nações e grupos passam a afirmar a sua identidade e partir para dimensões construtivas, justamente com o contraste com inimigos externos. E os historiadores então buscavam afirmarem-se como artesãos habilidosos que, de forma neutra e para manter a sua independência dentro de um mercado mais amplo e mais exigente de produção intelectual, estavam comprometidos somente em incorporar novas tecnologias, retiradas na maior parte das ciências sociais. Não é à toa que um dos livros clássicos que afirma o que é o trabalho do historiador tem como título justamente a referência ao métier, ao ofício. Ofício que é aquela profissão, aquele trabalho que incorpora não só técnica, mas uma certa sensibilidade, um certo artesanato intelectual. O ofício do historiador, portanto, ele mantém essas características de neutralidade, de talento ou subjetividade especializada e, por outro lado, a incorporação de novos conhecimentos. Bom, curiosamente, a sociedade está se transformando e isso vai fazer com que, a partir da Segunda Guerra Mundial, surja uma outra forma de olhar a sociedade, particularmente relacionada, inclusive, ao campo do trabalho. É o campo do trabalho como aquele que define as identidades individuais que vai formar o surgimento da chamada história social.
portanto, do século XX, surge, portanto, uma abordagem que é chamada de história social, que passa a ser um modelo central de narração do gênero histórico. E tem como grande mérito o surgimento de novas narrativas com novos sujeitos, porque grupos sociais que antes eram invisibilizados, portanto não eram vistos, passam a ser enfoque da abordagem da história naquele contexto, principalmente os grupos oprimidos, marginalizados e excluídos, mesmo explorados e segregados ou em confronto com outros grupos privilegiados. Citando o nosso amigo Leon, abro aspas, com maior ou menor sucesso e influência, na segunda metade do século XX, a historiografia alimentou a conformação de identidades ideológicas que coexistem na esfera pública das democracias contemporâneas. Assim, tem havido historiadores sociais de todos os matizes ideológicos em todas as culturas políticas do pós-guerra. Historiadores de direita, historiadores de esquerda, historiadores de centro, passam a se dedicar, portanto, à descrição e análise da dimensão social da história. Esse pluralismo interpretativo foi, no entanto, acompanhado por um monismo metodológico, ainda mais definido em uma retórica extremamente objetivista e pouco autorreflexiva. Embora diversos historiadores de diversas orientações abordassem tal temática, a forma como se trabalhava e a forma como se escrevia a história se mantiveram basicamente as mesmas. No século XX, a interpretação como recurso intelectual legítimo em um mundo de cidadãos sofreu mais assédio do que no século XIX, ou seja, continuou o monopólio dos historiadores sobre aquilo que seria a historiografia ou a cultura histórica. E aí vem justamente o desafio contemporâneo vivido pela historiografia, em que nós estamos numa democracia multiculturalista, onde nós temos uma infinidade de identidades que desafiam, portanto, as narrativas homogeneizadoras ou totalizantes. Bom, como pensar, portanto, historicamente, numa sociedade que é caracterizada pela ordem democrática e pela afirmação da multiculturalidade? Nós temos um contexto muito particular que nos levou a essa situação, a esse momento. Em primeiro lugar, a crise dos modelos explicativos de natureza estruturalista ou as grandes explicações das grandes teorias. O questionamento do trabalho como eixo fundamental da vinculação da identidade, surgindo outras dimensões, como o gênero, a raça, não é? E outras. A multiplicidade de organizações, de agentes e grupos de interesse que passam a configurar essas identidades e afetam a opinião pública. A ampliação dos referenciais de cidadania para além da redistribuição social e serviços de bens materiais, mas também para questões simbólicas de representação, de reconhecimento, de espaço e visibilidade. Tensões culturais entre tradição e mudança social, justamente com grupos querendo, de alguma maneira, conservar, engessar, manter a sociedade que existe, e outros justamente questionando, querendo modificar e alterar essa sociedade. E a própria reivindicação da dignidade moral coletiva desses grupos, dessa fragmentação identitária. Bom, o que nós temos aqui é justamente que as referências anteriores passam a ser questionadas pelas novas referências em termos identitários. E é nessa situação que esquerda versus direita passa a ser algo muito menor do que justamente as multiplicidades das identidades que estão dentro da disputa política, da disputa de cidadania e também, diria eu, da narrativa historiográfica ou da cultura histórica. É nesse contexto, portanto, que a memória se caracteriza como reivindicação de cidadania, ou o direito de fazer uma memória que diz respeito ao grupo a qual você pertence. Citando Leon, se o passado histórico tem ocupado uma posição central nas dinâmicas da maioria das culturas políticas, numa escala global, isso ocorre porque as lutas por reconhecimento de diferentes identidades estão motivando intelectuais, formadores de opinião e cidadãos a questionar parcelas das narrativas herdadas da história nacional ou social, geralmente construídas a partir de uma teleologia reducionista de caráter autorreferencial, linear e materialista do progresso, em que, na verdade, você desconsidera certos grupos, você cria uma narrativa que, de alguma maneira, está encadeada de uma maneira perfeita e destinada a um certo
justificativa da realidade ou do momento presente, e que, por sua vez, se fixa justamente nos processos acumulativos, nos processos materiais, mais do que nos simbólicos. É, em resumo, a reavaliação dos custos da modernização medidos em termos morais, as violências sociais, os traumas coletivos, as heranças indesejáveis que nós trazemos para o público, para a dimensão, não é, visível da sociedade e que passa, logicamente, também a incomodar e também enriquecer uma sociedade que busca resolver os seus dramas, os seus conflitos, as suas dificuldades. Essas controvérsias, portanto, são especialmente sobre o significado e os usos da memória coletiva na atual ordem democrática. E aí surgem diferentes falas sobre o passado. E essas diferentes falas sobre o passado, e a partir daí sobre o presente e o futuro, acabam criando, portanto, uma polifonia, não é? Um som que se origina de vários agentes. Citando o nosso amigo Leon, podemos dizer que, na verdade, o historiador assiste ao longo do tempo um aumento e uma transformação da competição pela interpretação autorizada do passado, por autores que não são especialistas. Primeiro, na época da crise do liberalismo, quando muitos intelectuais radicais, que não eram reconhecidos como historiadores, apresentaram muitas vezes com bastante sucesso relatos sociais e históricos mais sensíveis às identidades de classe, sem necessariamente apresentarem rigor documental ou coerência interpretativa. Pensadores como Norbert Elias, Georg Simmel, Michel Foucault trouxeram contribuições que às vezes são vistos com desconfiança ou às vezes são vistos como colaborações valiosas para o pensar do historiador. Mais tarde, na era do ouro da história social, os historiadores permitiram que especialistas de outras ciências sociais fizessem suas próprias interpretações de processos passados, buscando ampliação e fortalecimento dos campos teóricos e metodológicos. Agora, depois de relaxar o controle sobre o campo da história, exercido anteriormente por ideologias, a simultaneidade de narrativas de outros campos não acadêmicos explodiu, como mostram fenômenos como a ascensão do romance histórico, dos livros de reflexão, dos depoimentos, dos ensaios jornalísticos e outros materiais que acabam caracterizando essa cultura histórica. É importante frisar justamente a força dessa produção não historiográfica, mas que está voltada à cultura histórica. Por que tem tanta força? Talvez porque nesses campos não acadêmicos encontra-se uma maior sensibilidade às necessidades comunicativas do público, ou seja, um esforço de comunicação muito maior, enquanto, por sua vez, a história enfrenta um desafio de se mostrar capaz de afirmar a sua especificidade e delimitar de forma mais clara qual é o seu campo de pesquisa e sua forma de pesquisa. Imagino eu que o aluno de história tem grande dificuldade de explicar, por exemplo, aos seus pais o que ele pesquisa. Porque a visão que esses pais têm é de uma escola, por exemplo, que se origina na escolaridade, na memória coletiva, nos grandes vultos, nos grandes fatos do passado, nas grandes datas, nas frases célebres, e que, logicamente, é uma visão bastante afastada daquilo que seria uma historiografia contemporânea ou daquilo que poderia ser uma cultura histórica com a maior contribuição dos historiadores. Não é à toa, portanto, que nós vivemos um período de tensão, e várias são as tensões atuais. De um lado, nós temos a busca, o desejo, a esperança, a expectativa de que a história se afirme como ciência. E aí vem a sua, portanto, dimensão cientificista, que é uma busca de aproximação com as ciências sociais e que, na verdade, muitas vezes carece de um certo aprimoramento técnico e científico. Por outro lado, nós temos também o desejo de que a história seja algo capaz de ser lido, compreendido e compartilhado pela sociedade como um todo, na qual, portanto, o interpretivismo, não é, dotado de uma enorme carga de relativismo e reforço da dimensão narrativa e hermenêutica, acaba sendo uma ambição e um desejo por parte de muitos historiadores. Por outro lado, nós temos ainda também uma tensão entre as dimensões de indivíduo e de classe, referenciada, portanto, naquela dimensão do trabalho e no mundo econômico, e, por sua vez, as identidades grupais e que passam a ser também diretrizes de referenciais para se contar o passado, para se falar sobre as vivências e experiências de grupos significativos e que disputam, portanto, a legitimidade dentro das narrativas socialmente reconhecidas. Bom, é importante perceber essa
fragmentação, essa diversidade das identidades e de que forma que elas buscam se legitimar. Mas isso não é uma coisa tranquila, isso também traz uma série de tensões. Eu vou para uma citação um pouco longa do Leon, mas que coloca isso de maneira muito feliz. O que vemos atualmente é apenas a ampliação de tais práticas a partir do reconhecimento de uma maior diversidade multicultural. De fato, há algum tempo, as histórias provenientes de identidades sociais, sejam mulheres, minorias étnicas, culturais, ideológicas, etc., entraram na realidade acadêmica na maioria dos países com estrutura universitária, até mesmo dando origem à proliferação de departamentos especializados. Os profissionais que pesquisam e elaboram uma história sensível às identidades sociais de vários tipos, sem dúvida, tentam se legitimar através da retórica científica com a qual seus homônimos generalistas estudam períodos históricos ou analisam outros tópicos. Mas eles não situam-se como seus colegas enquanto veículos de inserção dos mitos em que as histórias baseiam os grupos sociais, políticos e culturais que eles representam. O historiador especializado em analisar o passado a partir da perspectiva de algum grupo ou identidade é geralmente tão inconsciente como seu público que, em suas histórias, ele está incorporando imagens convencionais do tempo que predefine as interpretações que oferece. Dizendo de outra maneira, talvez fazendo referência a um poeta bastante interessante, Bertolt Brecht, em um poema em que se chama Aqueles que Vêm Depois de Mim, ele diz que nós, que preparávamos o solo para a gentileza, nós não sabíamos ser gentis. Ou dizendo de outra maneira, muitas vezes uma nova historiografia, porque dedicada a temas identitários, repete a mitificação, não é? O processo de cientificismo que ocorrem, portanto, em outras abordagens também da historiografia mais universal. De algum modo, essa relação entre memória e as tensões que a sociedade enfrenta, e portanto a historiografia também absorve, reflete relações de forças, e que desafia justamente a historiografia ou a cultura histórica a lidar com algumas exclusões que seriam inevitáveis. Pensando sobre isso, eu me utilizo de outra citação também muito interessante do Leon e que fala justamente sobre essa multiplicidade de agentes que buscam assumir parte na cultura histórica. Como todos deveriam perceber, definir uma história comum a todos em sociedades multiculturais é algo que terá de ser feito através de recursos políticos, seja por consenso, por imposição ou muito provavelmente por uma mistura de ambos. Tais histórias em comum, além de terem o seu sucesso devido a fatores externos à sua qualidade intelectual, justamente porque falam sobre certa tribo, recebem, portanto, legitimação dessas tribos e passam a ser valoradas por essas tribos, encontrarão, no entanto, sempre com um limite intransponível, porque enquanto o quadro pluralista de negociação entre identidades é socialmente mantido, é mais do que provável que existam sensibilidades e grupos que sintam-se excluídos ou marginalizados das histórias gerais. Assim, por exemplo, ecologistas poderiam de alguma forma excluir feministas, feministas poderiam de alguma forma excluir negras, negros, por sua vez, poderiam de alguma forma excluir pobres e assim por diante. Essas identidades fragmentárias criariam, portanto, tensões e conflitos entre si. O que surge não como um impedimento a se fazer uma história, mas a necessidade de uma sensibilidade que perceba essa multiplicidade e não acredite justamente que, não é, por se tem o todo, porque justamente é essa contribuição da fragmentação que possibilitaria enriquecer a historiografia. Eis aqui a mais triste possibilidade do futuro para o historiador na era da globalização multicultural. Contribuir com suas sínteses narrativas e suas interpretações carregadas de naturalizações para delinear a identidade de alguns grupos às custas ou acima de outros. E dessa maneira enfraquecer as lutas por reconhecimento em sociedades cada vez mais complexas e influenciadas pelo poder demagógico de novas mídias. O que é interessante enfatizar aqui é que qualquer história em comum que prevalecer só virá a gerar novos mitos sobre o passado, no qual projetará valores convencionais do presente. E essa é uma angústia que um historiador, em termos intelectuais, deveria dar conta. Nesse sentido, o desafio de pensar historicamente entra em choque com as possibilidades de formação e justificação de aquiescências, de aceitamentos, através da complacência ou da reprodução de certas convenções, mais ou menos compartilhadas socialmente, mais ou menos impostas, em meio às possibilidades de resistência ou ainda de geração de alternativas.
nós muitas vezes somos pressionados socialmente pelo grupo ao qual nós estamos inseridos a defendermos certas ideias ou muitas vezes a nos calarmos sobre as contradições também de certas ideias. É necessário que o historiador tenha uma independência intelectual em relação à realidade que o cerca. É necessário, segundo Leon, estabelecer similitude entre história e ciência política, na forma como seus objetos se manifestam como dimensões de um exercício de cidadania, caracterizando aquilo que seria talvez uma forma de liberdade de expressão. Comparando a história com a ciência política, ele afirma: o direito à opinião é maior do que a obrigação de saber. Por outro lado, a capacidade reflexiva é considerada ao alcance de qualquer cidadão. De maneira que, para falar sobre política, o julgamento pessoal é totalmente legítimo e não está subordinado à autoridade do perito e nem por ele limitado. Ou seja, todos nós consideramos legítimos falarmos sobre o governo ao qual nós estamos submetidos. No entanto, ainda se considera legítimo que o indivíduo manifeste aquilo que ele tem como memória ou como parte da sua cultura histórica. É necessário pensarmos sobre isso e nas alternativas e nas possibilidades a partir disso. Talvez seja necessário que o historiador tenha uma espécie de compromisso com a desmistificação. Esse compromisso com a desmistificação se manifestaria não só em relação ao senso comum, mas também aos seus valores e às suas percepções enquanto historiador. É lógico que a total desmistificação ou a desconstrução é uma ilusão, uma miragem. Muitas vezes aquilo que a gente entende como uma desconstrução é só um puxadinho, é só uma perspectiva crítica, mas ainda parcial, ainda limitada, ainda situada em um certo lugar de percepção. Não há recurso inquestionável disponível para tal tarefa, mas é possível o compromisso de reduzir a tendência dos diversos grupos das sociedades civis multiculturais a empregar interpretações históricas para somente legitimarem suas atuais reivindicações, impedindo, portanto, que, na verdade, a dimensão grupal se torne, só por si, legitimadora de opressões sobre outros grupos não tão eficientes no processo de manifestação ou manutenção da comunicabilidade social. É aí que vem, portanto, a exigência e a expectativa de uma certa autoconsciência, de perceber-se como não dono de uma verdade, mas como alguém que está tentando a compreensão e que pode, portanto, se submeter ao diálogo, ao debate, ao contraditório, à crítica. O direito do cidadão de pensar historiograficamente ou historicamente é também uma responsabilidade desse cidadão. E aí vem uma citação muito feliz por parte do Leon. Nesse caso, qual a responsabilidade que pode ser exigida do cidadão que, com base na sua capacidade de pensar historicamente, se sente motivado por suas necessidades identitárias e elabora sua própria história sobre o passado histórico? Isso não pode consistir em saber, muito menos em memorizar, nenhuma história comum disponível, por consenso de que, mesmo se apresentado como menos imparcial, mais objetivo, indefinitivo, mais verdadeiro ou melhor, a responsabilidade em que o cidadão que exerce a liberdade de interpretar o passado incorre é outra. Consiste em reconhecer que a história que ele está construindo está cheia de mitos. E não porque é uma história produzida por um leigo, mas porque, para cumprir a função de traduzir o passado, as identidades daqueles que se afirmam por meio dela, através de toda interpretação, é um suporte de referenciais e imagens do seu próprio contexto. Pensar historicamente de maneira cívica consiste no reconhecimento do caráter mítico de toda a narração histórica, incluindo as oferecidas por profissionais da área, muitos dos quais, embora baseados no uso rigoroso de documentos e interpretações e reflexões teóricas coerentes, são feitas sem refletir sobre a naturalização das relações presentes e passado, com as quais seus tramas narrativos são tecidos, são construídos. Esse reconhecimento já envolve uma certa atividade intelectual, porque nem todos os mitos e meta-histórias das narrações históricas são visíveis a olho nu. E aí vem o grande exercício intelectual dessa crítica, dessa inquietação, dessa perspectiva. Bem, quais são as ideias básicas do texto de Pablo Leon, O Cidadão, o Historiador e a Democratização do Conhecimento? Em primeiro lugar, a ideia de que existe uma cultura histórica na qual se fundem ou se interpenetram, se interrelacionam tanto a historiografia, aquilo que é produzido pelos historiadores,
né, aquilo que é resultado do trabalho intelectual, com as suas exigências, suas fontes, seus métodos. E, por outro lado, uma memória que é coletiva, que é grupal, que é dinâmica, que é fragmentária e que diz respeito ao universo do cotidiano dos indivíduos, do leigo. Essa percepção nos leva a perceber uma relação entre essa cultura histórica e o exercício da cidadania. Essa relação nem sempre se coloca de forma clara, justamente porque epistemologicamente, filosoficamente, socialmente, construiu-se uma ruptura entre o que é história e o que é memória. Essa separação entre história e memória, articulada, não é, pela superação da Idade Média, desde o Renascimento, passando pelo Iluminismo, chegando à modernidade, tenta de alguma maneira também justificar na modernidade a própria situação da democracia liberal. Ou seja, aonde um grupo de especialistas domina um conhecimento que de certo modo justifica uma realidade social dentro de um sistema político específico. É necessário, segundo Pablo Leon, nós desenvolvermos uma forma de pensar historicamente. Esse pensar historicamente envolve tanto recursos cognitivos como imaginativos, a forma de se pensar a história não só pelo conhecimento, mas também pela imaginação, que possibilitaria uma desnaturalização ou uma desmistificação. Essa desnaturalização ou desmistificação do tempo, da memória e da própria história estaria ligado à percepção de que nós estamos lidando sempre com representações ou com processos de mitificação. É muito semelhante à ideia de desconstruir que nós usamos cotidianamente agora no século XXI. Logicamente que é necessário perceber que essa desconstrução ela é sempre fragmentária, parcial, localizada a partir do ponto de vista daquele que exerce a desconstrução. De certa forma, essa se coloca como a grande barreira, o grande desafio em relação a pensar a historiografia e a cultura histórica em uma democracia multicultural. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós teríamos que reconhecer a enorme fragmentação e sua dinâmica de forma extremamente significativa. Ou seja, existem diversos discursos, diversas exigências, diversas necessidades que estão competindo pelo espaço público ao mesmo tempo, algumas obtendo maior visibilidade, outras menos, mas isso não significa, por exemplo, que aquelas que têm menor visibilidade não existam ou não devam ser contempladas. Em segundo lugar, pensar que essa expressão tão comum atualmente do direito de fala, ela se refere não ao silenciamento do outro, mas à possibilidade de que todos possam se expressar. E aí, portanto, esses diferentes grupos teriam igual legitimidade para se expressarem e, a partir do convívio democrático, da discussão de seus pontos de vista e das suas necessidades e exigências, estabelecerem uma nova ordem política e social. Finalmente, não é? A necessidade constante dessa desmistificação, dessa atitude crítica em relação à realidade, percebendo que não só a versão da história que nós temos em termos coletivos é uma mitificação, mas também que isso se manifesta nas percepções que nós temos da história enquanto parte de uma memória grupal. Eu espero que tenha contribuído para algumas reflexões de vocês a leitura do texto. Obrigado, até mais.